Boa noite, Brasil. Salve geral que está colando aí na semana de diálogos. Outro futuro é a gente que faz. Hoje nós vamos trocar ideia com Douglas Belchior, meu mano aí, grande referência na luta política no Brasil e na América Latina. Bora entrando aí, gente. Bora entrando porque temos muito a falar, muito a trocar e muito a escutar, né? Na verdade, eu vim aqui hoje, eu fiz essa semana de lives, mais para escutar. A gente precisa trabalhar a escuta. Bom, enquanto vocês estão entrando aí, quem está aí, galera, dá uma compartilhada, sapega esse link aí para geral, que é todo dia que a gente tem oportunidade de proporcionar diálogos tão ricos, assim, gratuitos. Bom, antes da gente entrar propriamente no tema e receber nosso convidado, para quem não me conhece, eu sou do Pente, eu sou de Belo Horizonte, tenho 32 anos, sou especialista em opinião pública pela Faculdade de Ciência Política da UFMG e atualmente eu estou atuando nos mandatos coletivos da Gabinetona, na assessoria coletiva da deputada federal Áurea Carolina, da deputada estadual Andréia de Jesus e das vereadoras Cida Falabella e Bela Gonçalves. Eu também integro a Rede Nacional de Mandatos Progressistas, o Ocupa Política. Quem não conhece, dá um Google aí, pesquise nas redes sociais e no site, que é www.ocupapolitica.org. Eu também componho a movimentação Muitas, que propôs a campanha coletiva em 2016, em Belo Horizonte. Votou em uma, votou em todas, onde elegemos Áurea Carolina e Cida Falabella. E também sou co-criador da movimentação Juventude Negra Política, uma movimentação composta e protagonizada por jovens negros de BH, que tem o objetivo de hackear os dispositivos e os métodos políticos institucionais e transferi-los de forma pedagógica para jovens líderes das quebradas. Estamos nesse corre há um ano, a movimentação completa um ano agora em junho. Acompanhem também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e cola com nós. Bom, hoje nós vamos receber para o terceiro dia de diálogos superpotentes, diálogos políticos sobre possibilidades de futuro a partir de nós, o Douglas Belchior. Douglas Belchior, que é uma grande referência aí no cenário nacional. O Douglas é historiador, professor da rede pública de São Paulo, fundador e professor do movimento Uniafro Brasil, e é também co-criador e membro da Coalizão Negra por Direitos, que é uma coalizão referência na luta contra o genocídio da população negra no Brasil. Então, vamos direto ao ponto, vou chamar o Douglas para colar aí, mas eu quero que vocês aí em casa recebam o Douglas com uma salva de palmas, galera. Cola na banca aí, Douglas! Cara, aqui é programa de TV. Caramba, mesmo, cara. Sacou? Rapaz, você tá afinado, hein, bicho? Ah, Douglas, muitas lives, né? Você tá experiente na parada, eu tô me sentindo num programa de televisão. Esse é o intuito, Douglas. Seja bem-vindo aqui nesse bate-papo super importante para essa semana. Outro futuro é a gente que faz. Uma boa noite, espero que você esteja à vontade e é tudo nosso. Claro, eu agradeço muito o convite do Pente. Você é um querido amigo, a sua equipe bonita aí também, super engajada. E vamos passar esse aqui, estou à sua disposição, estou para responder o que você quiser. Vamos para o papo reto. Ah, que ótimo. Então vamos lá. Pois é, vamos começar do início, né? Acho que é importante, nesse contexto, nessa estrutura de tanta invisibilidade, apagamento e silenciamento, né? Sobretudo a partir do epistemicídio, né? Que nos atinge de forma diametral, Douglas. Queria que você se apresentasse para a galera. Conta um pouco aí de quem é você, né? Que eu já estou ligado que de estudante negro na universidade privada a fundador e professor da Uniafro. Que trajetória, hein? Conta para nós um pouquinho desse rolê. É uma caminhada já de alguns anos, né?
Eu, eu ainda estou me acostumando a não ser jovem, sabe? Eu já acostumei, Douglas. Eu já entendi que eu não sou mais. Veja, é que tem um lance de não ser e o lance de se sentir, né? Então, eu me sentia jovem até agora há pouco. Eu até acho que eu já não era. Até acho que eu já não era, entendeu? Mas eu ainda me sentia, né? Agora, a transição do passar a se sentir é outra pegada, entendeu? Então eu tô nessa, assim. E eu acho que isso é bacana, então eu consigo olhar em perspectiva tudo que aconteceu antes, uma estrada longa de muito trabalho, né? Assim, eu acho que, antes de qualquer coisa, eu me considero um trabalhador da política, né? Eu me dedico a isso, acho importante, eu sou de uma escola que valoriza a militância de base, eu me organizo politicamente em grupos, em partido, em trabalho comunitário desde muito cedo, desde 18, 19 anos. E nessa caminhada ajudei a construir, antes ainda da Uneafro, a rede de cursinhos Educafro aqui em São Paulo. Já tinha uma atuação pequena na igreja, por influência da minha mãe. E aí, ao mesmo tempo, fui militante do PT muitos anos, 10 anos da minha vida. Tive uma vida orgânica dentro do PT, aqui até um pouco mais de 10 anos atrás, quando eu saio e vou para aquela movimentação de onde surge o PSOL. Né? Então, também acompanho o PSOL desde o período da coleta de assinaturas, né? Ainda. 2002? Não, isso é depois um pouco, né? 2004, né? A partir de 2005. Então, você tem ali a reforma da Previdência, aquela primeira que o Lula banca como presidente ali recém-eleito. Ô Douglas, só uma coisa. Você pode silenciar ou fechar o seu WhatsApp no navegador, por favor? Porque tá dando o barulho aí no meio da nossa conversa. Sim. Vamos lá. Aí tem essa caminhada dentro já depois no pessoal, mas no pessoal eu nunca fui muito orgânico, assim. Eu nunca consegui me dedicar. Aí, depois que eu saí do PT, minha energia sempre foi organizar um movimento. Aí, quando é 2008, a gente sai, ao mesmo tempo eu mantinha uma militância na rede de cursinhos da Educafro, que é ligada à igreja e que é muito bacana, provoca muito o nosso espírito de militância, mas chega um momento que é muito limitador também, por estar dentro da estrutura clerical, né? Aí a gente sai com uma turma muito boa e funda a Uneafro de 2008 para 2009. Então já vai para 12 anos, daqui a pouco, que a gente constrói a Uneafro e que eu construo a Uneafro como prioridade, assim, na minha militância. E desde que a gente constrói a Uneafro, sempre foi uma prática nossa construir ações políticas de incidência geral, né, de temas nacionais, a partir da construção de frentes de atuação, de frentes políticas. Então, aqui em São Paulo, a gente constrói, logo em 2010, o Comitê contra o Genocídio e, na sequência, o Fórum Pró-Cotas Raciais, que são duas articulações muito referência aqui nos últimos anos, em São Paulo. A luta contra a violência da polícia, a violência do Estado, o genocídio negro, a luta por políticas de cota nas universidades paulistas, que foram as últimas a aderir a políticas de cotas no Brasil. E saímos vitoriosos dessas lutas, derrubamos secretário de segurança, garantimos a aprovação de cotas nas 3 universidades públicas do Estado. Então teve resultado e eu sou muito orgulhoso dessa história, porque tem lá a nossa contribuição, né? Boto fé demais. Linda trajetória. É isso, é na luta, é na quebrada que a gente se encontra e se forma, né, Douglas? Aqui em Belo Horizonte, eu também estou pré-candidato, né, a vereador, e nós, na Movimentação Juventude Negra Política, estamos construindo um projeto político que um dos eixos é periferia ativa, sabe, Douglas? E nesse eixo
a prioridade é justamente essa, de atuar, propor ações e fortalecer já programas e ações existentes que incidam nessa questão do fortalecimento de vínculos, do restabelecimento das conexões dos cidadãos com os territórios, porque a partir do processo de militarização das quebradas, a gente sabe qual que é o rolê, né? É meio que um toque de recolher posto, e as pessoas têm uma dificuldade, isso agrava a dificuldade para as pessoas se organizarem, né? Mas eu sei que tem essa robusta, Douglas, experiência e trajetória aí nos movimentos sociais. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente, de fato, qual o papel dos movimentos sociais na educação política da juventude negra e periférica, saca? Como se dão esses saberes, conhecimentos adquiridos através da luta. Queria que você compartilhasse um pouquinho aí, para quem, inclusive para quem é recém-chegado no front, Douglas, importante compartilhar, né, que como os movimentos sociais são educadores. Sim. Então, eu vou começar com essa provocação, mas eu vou deixar uma pergunta. E se rolar da galera interagir com a gente, eu respondo com a resposta deles, certo? Então vamos lá. Vamos ver se vocês ajudam a gente. Qual é a referência, né? Se você pudesse escolher uma camisa para comprar com uma referência, com uma figura, com um herói, uma heroína negra na história que te inspira, quem seria? Quem são essas referências históricas que te inspira para a luta do povo negro? Aí pode escolher. Aí deixa vir uns nomes aí e eu volto a falar desse ponto em específico. Beleza? Tá, beleza. Porque eu vou, com esse exercício, falar da importância da atuação política como uma prática permanente, entendeu? Porque, gente, cada palmo, cada resquício, cada vírgula de direitos que nós temos hoje foi fruto de muita luta. Né? A gente não aprova uma lei, não muda a cultura, porque aprovar lei é uma coisa, transformar regramento, ideia, proposta em prática coletiva é outra coisa, em prática social é outra coisa. Né? Você tem exemplos de legislações que educam coletivamente para determinadas práticas, que a gente pode usar como exemplo. Né? Como eu sou velho o suficiente, eu me lembro que usar cinto de segurança nem sempre foi obrigatório, certo? E muito menos a prática do uso, porque uma coisa é ser obrigatório, outra coisa é a prática da obrigação, certo? Hoje, as pessoas sentam no carro e colocam o cinto automaticamente. Se deixar de existir a lei amanhã e ninguém ficar sabendo, esse costume ficou, porque a gente criou uma prática social, certo? Uhum. E essa é uma conquista no tempo. E é uma conquista da sociedade civil, ora. Se provou matematicamente, cientificamente, que o uso do cinto salva vidas. Então houve uma luta política por essa legislação. Eu estou falando de uma coisa que não é polêmica, entendeu? Fumar em ambientes restritos ou fechados é outro grande tabu, assim. Pô, colocar propaganda de que cigarro faz mal no próprio cigarro. Quantos anos isso foi impossível e a sociedade civil se organizou com base na ciência, com base nos estudos, com base na experiência empírica de que cigarro mata, de que fumar em ambiente fechado prejudica quem não fuma, de que andar sem cinto mata mais a gente no trânsito. Cara, aqui em São Paulo, durante o governo Haddad, você vê como o cara foi atrevido, ele obedeceu à ciência, ele baixou a velocidade nas marginais aqui da capital, sabe? Na Marginal Tietê e nas ruas do centro. E ao baixar a quilometragem, o limite de quilometragem, os carros andando mais lentamente fazia o trânsito fluir melhor, diminuía o engarrafamento. E as pessoas chegavam antes nos seus destinos, gastando menos tempo. Sim. E, além do que, ao reduzir a velocidade, reduzia o número de acidentes. Uhum. Então você reduzia o prejuízo dos proprietários de carros, reduzia os acidentes que ou matavam as pessoas ou deixavam elas enfermas. Ao diminuir acidentes, você diminui o gasto público com saúde, porque o posto de saúde vai atender menos pessoas acidentadas no trânsito. Cara,
sim, uma medida de todos os pontos de vista justificável e correta. Sim, Não totalmente. não conseguiu manter. O governo seguinte foi e falou, não, é um absurdo isso aqui, como é que eu vou andar 40 na marginal? E aí desfez o regulamento e a lei. Então, veja, e não houve uma pressão social suficiente para manter uma iniciativa de política pública que salvava vidas e economizava dinheiro para a sociedade. Então, a luta política ela é uma coisa custosa do Pente. Ela não é uma coisa, ela não é uma plantação que dá o fruto rápido. É bem o exemplo da plantação, para quem gosta desse tipo de exemplo, né? Você não Sim. alcança o resultado fazendo uma ação pontual, ou é óbvio que a sociedade como um todo, você tem momentos da história das sociedades em que determinados gatilhos são acionados e isso mobiliza as massas. Por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos é um exemplo desse, né? Bom, os Estados Unidos é um país racista? É. Tem violência racial todos os dias? Tem. Agora, não é habitual que um policial branco mate uma pessoa negra daquela maneira. Ali não é habitual. No Brasil é. Lá não é. Sim. Não é, hein? Não é. Nós vamos falar disso, eu sei, daqui a pouco, mas não é. Certo? Então, você tem esse gatilho que o fato empírico ali, aquele fato naquele momento, conversa com o sentimento. Ou seja, isso é teoria política, hein? É o seguinte, as condições subjetivas conciliaram no tempo e no espaço com as condições objetivas, que é o seguinte, já existia um sentimento de revolta, represado, transbordante, só que aí você tem as condições materiais, que é o povo desempregado, a juventude sem alternativa, sem oportunidade, certo? A sociedade em transe, no meio de uma pandemia, não só os negros sofrendo com isso, os brancos também, os latinos também. Então você tinha uma situação material concreta, as pessoas desempregadas, as pessoas em casa, não estavam nos seus empregos. Então juntou o sentimento de revolta com a intolerância diante daquele fato absurdo da violência, com a situação material, ou seja, o sentimento com a situação material, que é o quê? Eu tô em casa, tô desempregado e tô fudido. Vou pra rua protestar nessa porra. Uhum. Certo? Então aí cria esse momento de levante. A gente às vezes faz política a vida inteira atrás de um momento como esse e não consegue. Sim. Sabe, Dupen, você passa... Eu sou professor, né? Hoje eu tô muito menos tempo em sala de aula, mas é o lugar que eu mais gosto na vida. Então você passa o tempo todo falando da história, falando dos momentos revolucionários, acumulando ideologicamente, para que no momento revolucionário, no momento de grande manifestação, de repulsa, de mobilização das massas, a gente tenha inteligência política e consiga transformar aquela movimentação em algo que vai dar resultado, em médio e longo prazo. Então, às vezes você passa a vida inteira por um momento desse, por uma oportunidade dessas. E isso é fazer política, isso é militância política. Gente, é diferente de ativismo, é diferente de comoção, é diferente de preocupação habitual, é diferente. E eu acho que hoje em dia nós temos uma ausência do entendimento de que essa educação é a que vai garantir que a gente tenha uma atuação política mais longa, entendeu, Dupente? Nós temos que formar nossa molecada para fazer tiro de longa distância, entendeu? Uhum. Sim, total. Longa distância, irmão. Tem que ter fôlego. A batalha, a estrada é muito longa. E a efemeridade não dá conta do desafio. Entendeu, Dupente? Irmão, você é uma liderança aí em Minas, certo? Você tem que dar conta do seguinte, isso é uma tarefa para você. Se acabar a internet amanhã, onde é que as pessoas te encontram? Na rua. Entendeu? É isso. Esse é o exercício. Se acabar a internet amanhã, onde é que as pessoas encontram as lideranças que hoje aparecem tanto? É lógico que vai acabar a internet amanhã, mas nós estamos falando do quê? De trabalho concreto, de compromisso com a luta, de compromisso de vida. É outro nível, é outra coisa. E é nesse ambiente que a gente tem que fazer política e inspirar as pessoas a fazer política. Total. Nesse contexto, Douglas, você acha que a educação age como uma arma? É porque no Brasil proto-fascista que a gente tá, nem é bonito esse termo, né? A gente sempre usou ele, né?
Pois é. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição, não é esse o verso? Pois é, disse o Foda, né? poeta. Hoje em dia, disse os maiores poetas da nossa história. Mas o problema é que hoje usar esses termos é contra nós, né? Mas é isso, tem esse efeito sim, não tem nenhuma dúvida. Mas educação é sobretudo a prática da vivência, certo? Uhum. Teoria, teoria revolucionária sem prática revolucionária não vale nada, certo? Uma coisa dentro da outra. Então, você tem que ter uma atuação permanente que te garanta experiências, vivências de conflito, de organização, de atuação, de derrotas, né? Porque a gente é isso, é como a vida, cara. É como a vida, entendeu? Você vai experimentando, vai organizando, vai errando pra caralho. E aí, se você não for um imbecil, você aprende, né? Assim, nós estamos aqui estudando para aprender, né? Vamos tentar aprender. Total, sempre, essa eterna escola chamada vida, e é na luta política de fato, Douglas. Eu me encontro com você nesse processo, eu me formei politicamente, foi na rua, foi em manifestação, foi organizando a luta, organizando protestos, se encontrando com outros iguais, vilipendiados também pelas mesmas mazelas que atravessa a maioria da população brasileira, né? Que se inicia aí por esse racismo estrutural, que descamba no institucional e que nos atravessa aí na vida escolar, na quebrada, nas relações pessoais, na busca pelo trampo, pelo primeiro emprego. O que é um jovem negro procurar o primeiro trampo, né? O que está reservado para nós não é fácil, não é simples, né? Mas é uma realidade ainda dura e posta, né? Falando de educação, Douglas, nós sabemos que no Brasil nós tivemos várias legislações racistas explicitamente, né, pós a falsa abolição, e dentre uma delas foi a proibição de negros frequentarem as escolas públicas. E nesse sentido, hoje nós temos um déficit enorme de analfabetismo, né? A gente sabe disso. E nesse contexto, pensando numa população brasileira de 54%, a gente sabe que é muito mais. Entretanto, dessa população, apenas 12,8% dos jovens negros que compõem, né, a parcela dos estudantes do ensino superior. E aí isso vai se agravando quando a gente pensa que 33% das mulheres negras e 44% dos homens entre 19 e 24 anos não concluíram o ensino médio. Os dados são assustadores, embora nós tenhamos no último período avançado muito nos processos educacionais, os dados vão nos mostrando que ainda há um abismo gigantesco de desigualdade educacional. Nesse sentido, nós tivemos a política de cotas, que foi uma grande conquista da luta dos movimentos negros, né, por mais de 50 anos no Brasil, e que a gente está aí para completar seus 10, 11 anos, né, que foi desde 2012, quando ela foi aprovada pelo STF. Nesse sentido, a política de cotas ainda sofre gigantescas fraudes, nós sabemos, tivemos o avanço das bancas de heteroidentificação, mas que também ainda não foram suficientes. E aí eu queria, Douglas, te ouvir enquanto educador popular, enquanto professor da rede pública, enquanto um homem preto político, como você avalia a política de cotas e quais aprimoramentos você acredita que podem ser feitos? Porque em 2022 a gente sabe que, pela legislação, ela passa por uma avaliação, e aí é um momento delicado para nós, né? Porque, sabendo do governo federal, quais as premissas desse governo, né, antipovo, antidemocrático, racista, os riscos que corremos. Mas, dada essa análise, esse panorama que eu te apresentei, como você avalia hoje, Douglas, a política de cotas e o que pode ser aprimorado? Bom, ainda, então, começando pelo recorte histórico que você faz, indo lá no século XIX, na segunda metade dele, citar as legislações que proibiam a presença de crianças, jovens negros nas escolas que surgiam, né? Negros por quê? Filhos de pessoas escravizadas eram proibidas de frequentar a escola. Sim.
Então você imagine que quando você coloca um portão na sua casa e tranca, por que você faz isso? Quando você fecha a porta, por que você faz isso? Supostamente segurança, medo Do quê? Do quê? de, Medo de perder algo, de que alguém entre, né? que alguém entre, é. Não é isso? Aquela piada bobinha pra caramba que a gente tem desde criança. Por que o cachorro entrou na igreja? Essa eu nem conheço. Agora Ah, você cara, conta por o quê. mineiro não conhece, cara? Não é possível. Por que o cachorro entrou na igreja, do? Conta aí, o povo tá aqui nos comentários doido para saber. Porque a porta estava aberta. Ah, gente. É uma bobagem. Mas É eu uma digo mesmo, bobagem. sabe por quê, do Pente? Porque se eu precisei fechar, se eu tenho que proibir a entrada, é porque tem alguém querendo entrar. Sim. Entendeu? Então por que se proíbe a presença de negros na escola? Na década de 70 do século XIX, ainda tinha escravidão formal no Brasil. É porque é isso que eu acredito, e há movimentações na historiografia que demonstram, mesmo naquele período, a demanda por participar, por frequentar o ambiente de educação, o ambiente escolar, era presente na nossa comunidade. Os negros queriam estudar, ainda durante a escravidão. E por isso foi preciso uma lei que proibisse. Então, primeira coisa, acompanha a nossa história de organização, de luta do povo negro. A demanda, a reivindicação pela participação no ambiente de produção de conhecimento é histórico para nós. Não é uma demanda desses últimos 20 anos das cotas raciais. Não. Quando acontece a abolição da escravidão, você tem um movimento abolicionista, que é fundamental nesse período, que são homens e mulheres negros letrados, né? Engenheiros, advogados. Então a educação é uma preocupação, você não tem nenhuma dúvida. 2, 3 décadas depois do fim da escravidão, a Frente Negra Brasileira, nós temos que perceber quanto o nosso povo é poderoso, porque qual é a outra sociedade na história da humanidade em que um grupo social, né, um segmento da população, tenha sido escravizada por 400 anos, depois que acaba esses 400 anos de escravidão, passa 20 ou 30, eles conseguem se organizar politicamente num país do tamanho de um continente. Frente Negra Brasileira da década de 30 do século XX. Isso é inédito, não tem uma história parecida com essa no mundo. Sim. Cara, é 400 anos de escravidão na porrada. Aí você tem 20 anos sem a escravidão formal, mas com o povo tudo... Assim, o que era a sociedade brasileira em 1900? 1910, pelo amor de Deus, 1920. Se não era só a continuidade da fazenda de sempre, do engenho de sempre. Muito mais, né? Ainda numa proporção muito, muito fresca ainda da escravidão. Cara, o principal pilar de atuação, eram 2 pilares de atuação da Frente Negra Brasileira: a assistência social, comida, casa, roupa e escola, educação. E aí você tem as escolinhas da Frente Negra Brasileira. Aí, o básico, né, Douglas? Entendeu? Aí você tem isso depois com a Frente Negra, com o teatro experimental, na atuação do Abdias. Você tem isso na formulação política do Guerreiro Ramos, na sequência. Você tem isso como fundamental na reorganização do movimento depois da ditadura de 64, os documentos do MNU, que sempre trouxeram desde o início, desde os protótipos, a reivindicação por acesso à universidade e acesso à escola, ao letramento, à alfabetização. Então, cara, isso é uma permanência para nós. De maneira que ter conquistado cotas há quase 20 anos atrás, né, é uma vitória histórica. É um acúmulo dessa história inteira, entendeu? E a gente chegou num ponto que conseguiu num país que proibia o nosso povo frequentar a escola primária, a gente consegue uma lei que garante a nossa presença na universidade. Olha esse desenho, meu irmão. Que bonito. Lindo, né? Um sonho. Entendeu? Aí, cara, essa fotografia é muito poderosa.
é um país que tem 2/4 da sua história de escravidão, e no último quarto sem escravidão, a gente demorou 100 anos para conseguir uma lei que garantisse a nossa presença na escola. Porra. Foda. É foda, cara, é foda. Entendeu? Agora, aí você pergunta, pô, isso pra mim explica a violência dos caras contra nós. Porque isso tudo a gente fez com eles matando a gente. Sim. Entendeu? Com eles oprimindo, com eles impedindo a gente de trabalhar, impedindo a gente de se promover no emprego, mandando a gente embora primeiro que todo mundo, deixando a gente desempregado mais tempo que todo mundo, deixando a gente ganhar salário menor trabalhando no mesmo serviço, prendendo a gente muito mais, tendo a gente morando nas ruas, sem casa, preso numa proporção desproporcional pra caramba. Tudo é contra a gente, meu irmão. Sim. E mesmo assim, entendeu? A gente conquistou, teve essas conquistas. Então, os brancos não são burros, eles são qualquer coisa, menos burro. Eles sabem disso aí. Eles percebem esse potencial. E é isso que justifica a violência contra nós. Essa educação permissiva permanente que nos faz brigar entre nós, que nos faz a gente ficar rachando o tempo todo, que faz a gente ficar disputando a migalha o tempo todo. Cara, isso é estratégia colonial, entendeu? E que a gente tem que alcançar um nível de inteligência e de organização para superar isso aí. Porque o dia que a gente conseguir superar as contradições que eles impõem para nós, aí não vai ter para ninguém, meu irmão. Já era. Vamos tomar tudo. Não vai, já tá rolando. Mas me fala, e nesse sentido, a política de cotas hoje, você acha que precisa de quais aprimoramentos, Douglas? Cara, primeiro a gente precisa garantir que ela não acabe, né? Acho que é o primeiro ponto, Então calma, porque veja, só tem sentido política de cota em universidade se existir universidade, né? Sim. E a gente tem um governo cujo projeto dele é destruir a universidade pública brasileira. O projeto é privatizar tudo, 100%. Então, e como é que você justifica a privatização? Você precariza o serviço. Vence a sociedade de que a universidade não presta mais para nada. E como é que precariza o serviço? Estrangulando o financiamento. Já está acontecendo. Você não tem concurso público para as universidades, você não tem novos professores, você não tem recurso para pesquisa, para tecnologia, você não aumenta o número de vagas, pelo contrário, você está reduzindo vagas na universidade. E aí, nesse momento da história, nós estamos caminhando essa estrada. Então, já ouvi o João Pedro fazer a seguinte analogia, o do Pente, que é o seguinte: não adianta, cara, você querer ganhar do Corinthians se você joga a terceira divisão, meu irmão. Entendeu? Se você joga no Divinópolis, o do Pente, se você joga no Divinópolis, você não vai ganhar do Corinthians, irmão. Porque vocês estão jogando campeonatos diferentes. Entendeu? Sim. Então, ok, é óbvio que nós temos que aprimorar a política de cotas. Mas o que está na ordem do dia hoje é defender a política de cotas. É defender a universidade. Bom, isso quer dizer que a gente não deve pensar em aprimorar? Não, não quer dizer. Certo? Mas a gente precisa defender. E a gente está trabalhando para isso, Dupem. A Coalizão Negra por Direitos tem uma incidência importante a fazer nesse caso, nesse tema das cotas. A gente vai acompanhar esse processo de avaliação que está marcada para 22, desde já. Sim. Vamos fazer o nosso trabalho de acompanhamento, de pressão política, para que a avaliação seja positiva, para que a política de cota seja renovada, certo? Ao mesmo tempo, em paralelo a isso, e formulando também as possíveis alterações e avanços. Por exemplo, relacionado ao critério, às fraudes que a gente vive, né? A gente sabe que tem problemas, né? Mas esses problemas de jeito nenhum podem significar justificativa para aqueles que são contra a política, entendeu? Sim, total. Pois é, eu concordo plenamente com você, Douglas, que a gente está num cenário que nos exige primeiro defender a política de cotas, né, para que ela continue existindo, embora tenha sido sucateada em
em grande medida, né, com o corte de orçamento, né, com a emenda 92, aí, o teto de gastos, várias políticas públicas orçamentárias que incidem de forma direta na qualidade da universidade pública, que a gente sabe que, ainda que com as ações afirmativas, a estadia e permanência de estudantes negros, como nós fomos um dia, ainda é um grande dificultador, né? Sabendo com grande índice de desemprego, que a galera, que a negrada da quebrada tem que trampar e estudar de forma simultânea. Temos um grande desafio, uma grande tarefa, uma agenda gigantesca, mas que bom que nós estamos preparados para dar continuidade nesse rolê. Douglas, ainda falando de educação, a crise do Covid-19 revelou várias mazelas que os governos estaduais e municipais tentavam jogar para debaixo do tapete, que é, de alguma forma, a precarização na qualidade do ensino nas escolas públicas. Com a medida recomendada pela Organização Mundial de Saúde do distanciamento social para achatar a curva, evitar maior contaminação, sobretudo, né, das pessoas. Hoje, vocês na coalizão têm tido uma atuação super relevante de como as pessoas negras têm sido as mais afetadas, né, infectadas pelo vírus. Os governos estaduais direcionaram para que as escolas, os professores voltem às aulas com o ensino EAD, ensino à distância, que na verdade não é ensino à distância. Você, como professor, sabe melhor que eu, né? Eu sou comunicador, mas a gente sabe que o ensino à distância carece de algumas diretrizes, algumas normativas, algumas formas práticas para que esse ensino, algumas metodologias para que esse ensino seja transferido. Esses governadores têm direcionado para que os professores, enfim, liguem um notebook e um celular de forma aleatória e deem suas aulas, né? E eu queria saber como você enxerga esse direcionamento, que, na minha concepção, é absurdo, dessas aulas à distância sem o mínimo de estrutura, sabendo que, rapidamente, a gente sabe que mais de 50% da população brasileira não tem acesso a uma internet de qualidade, né? Isso aí é um fator super relevante. Eu queria saber como que você está analisando isso, você e a coalizão também, sabendo que vocês fizeram também uma campanha aí de pressão sobre o adiamento do Enem, que tem uma correlação direta, né, com a continuidade dos estudos. Então, eu queria que você colocasse para a gente aí um pouco desse cenário, Douglas. Sim, é uma hipocrisia, é uma mentira que ficou revelada, e houve uma campanha ampla na sociedade brasileira, amplos setores denunciando essa falácia que foi a alternativa da prática do ensino à distância às escolas públicas. A gente sabe que no setor privado, a classe média já está muito mais familiarizada com os instrumentos de ensino à distância, claro, também porque tem instrumentos e condições para isso, né? Então, ao ter instrumentos e condições para isso, fazem uso desse ensino à distância há mais tempo, há bastante tempo, inclusive. Agora, isso não é uma realidade para a escola pública, considerando que a escola pública está espalhada pelo país, e você não pode tirar um retrato, uma fotografia de análise da situação da escola pública se olhando para capitais, por exemplo, certo? Que a realidade em Belo Horizonte é uma, no Pará de Minas é outra, em Formiga é outra, em Bom Despacho é outra, em Araújos é outra, certo? Em Perdigão é outra, e por aí vai. Na roça do Capivari dos Eleutérios lá, não vai rolar, entendeu? E eu tô falando isso tudo porque eu sou mineiro, né, gente? Minha família é toda. Ninguém sabe, conta aí, Douglas, de onde você é? Você viu que eu tô armado, né? Várias cidades, só. Então, não funciona, meu irmão. Não funciona para as minhas filhas aqui. E eu moro na Grande São Paulo, certo? Não tem internet, a internet funciona mal. Eu moro num bairro aqui em São Paulo, cara, você pode apagar a internet mais cara que chega aqui. Não vai chegar, vai cair, daqui a pouco vai cair a nossa ligação, inclusive, certo? Então, tomara que não. Tomara que não, irmão. Vamos. Então não tem dúvida. Eu acho que o que nós fizemos de importante foi
a mobilização e a denúncia. A denúncia pegou. A gente conseguiu mobilizar a população, os estudantes entraram nisso com muita força. A campanha que a gente conseguiu promover ao lado do Nossas, lá do Rio de Janeiro, uma rede de cursinhos populares, os cursinhos populares do país inteiro, através do Sem Aula, Sem Enem, foi fundamental e foi sensacional, mobilizou muita gente. É uma plataforma muito inteligente do Pente. Você chegou a ver, não? Cheguei a ver, sim, a plataforma. Pô, muito, muito legal. Quem está aí pode anotar e depois acessar. Sem aula, sem enem.org, alguma coisa assim. E aí, eu compartilhei nas minhas redes, Douglas. Então, e aí o estudante lá do interior de Minas, do interior aqui de São Paulo, ele podia entrar, acionar aquela ferramenta, cadastrar-se ali. O cadastro dele vira uma comunicação direta para o Ministério da Educação e para o governo federal. Ao mesmo tempo, ele constrói uma página com a identificação da sua escola, do seu coletivo, do seu grupo local. E passa a fazer a campanha de coleta de assinaturas, que vai gerar outras comunicações, que vai para os deputados e tal. Porra, foi uma mobilização muito bonita. E Sim. Quando isso chegou no Congresso, já havia um amplo entendimento dos parlamentares, inclusive de parlamentar do centro, do centrão, da direita, de que era necessário adiar o Enem, porque não havia nenhum tipo de condição de manter. Bom, nada é perfeito, a gente não conseguiu o ideal ainda, a luta continua, porque o governo não fechou, não determinou exatamente a data e houve um acordo, quer dizer, o Congresso, o Congresso, a Câmara dos Deputados, isso avançou no Senado, mas entre os deputados, não quiseram avançar porque o governo inteligente, sabendo que perderia a disputa, se adiantou e divulgou o adiamento do Enem. Né? O idiota fascista desse ministro da Educação aí, o nazista aí, Weitraub, certo? Então, quer dizer, o debate está colocado ainda, mas o que é mais legal, isso aí do Pente? Rolou mobilização, entendeu? Rolou. Mobilizamos. Cara, esses vídeos que a molecada fez aí, fazendo paródia do vídeo oficial do governo, é sensacional. Um monte de memes, de produção de vídeos questionando. Pô, os caras, essa propaganda do governo para fazer o Enem é uma vergonha. Dizer para se vira aí, estuda, cara. Dá seus pulos aí que você consegue. Discurso meritocrático, safado, mau caráter, mentiroso, entendeu? Sim, total. Estamos bem atentos, né, Douglas? Porque desde muito antes desse governo chegar ao poder, nós já sabíamos que essa agenda ultraliberal, que vai contra tudo que a gente construiu e que hoje a gente luta para dar continuidade às coisas, às políticas que os movimentos negros, os movimentos de mulheres negras, os movimentos populares, os movimentos pela reforma agrária conseguiram alcançar. Hoje, os movimentos indígenas e quilombolas, hoje a gente percebe que essas políticas são alvo desses... os adjetivos a gente tem que dar uma segurada, mas é isso, assim, desses crápulas, assim, né? E que bom que a gente está organizado. A coalizão, Douglas, surge num contexto de muita necessidade, acaba preenchendo uma lacuna, isso é uma análise que eu faço. A atuação da coalizão, vocês têm feito tem tido um nível de articulação internacional, um nível de articulação em diversos setores da institucionalidade que muito nos orgulha, viu, Douglas? Queria que você soubesse disso, porque a insuficiência de recursos, tanto financeiros quanto recursos humanos, nós sabemos como é que pega para dar continuidade na luta, né? E assim vocês conseguiram articular aí essa gigantesca rede de movimentações do Brasil inteiro, da América Latina, para fazer essa frente que tem trazido resultados super relevantes para a sociedade brasileira. Talvez alguns ainda não percebam, mas a Coalizão Negra, que bom, entrou para a história. Isso numa avaliação muito sincera, Douglas. E falando um pouco sobre a questão da violência, Douglas. Pois é, na verdade a gente está falando de violência desde quando a gente começou essa conversa, né? Porque falar de desigualdade, de racismo, isso é violência, né? Mas falando um pouco mais da Coalizão Negra por Direitos, Douglas, eu acredito que seja muito importante quem está nos assistindo conhecer o trampo que vocês fazem,
o tanto que vocês ralam e o papel fundamental que a coalizão tem tido em grandes ganhos, né, como, por exemplo, na incidência sobre a renda básica emergencial. A coalizão teve uma atuação super, né, relevante de incidência e articulação, mas nesse contexto, Douglas, o cenário é dos piores, né, institucionalmente, socialmente, economicamente, porque se a gente pensa, né, não é novidade para ninguém, eu acredito, que um jovem negro tem 3 vezes mais chance de ser assassinado que um jovem branco, que dentre os desempregados, né, a maior parte também é composta por pessoas negras. A gente sabe também que a terceira maior população carcerária do mundo devido como resultado dessa falida guerra às drogas, que na verdade é uma guerra a nós, povo preto, né, nos coloca nesse lugar de terceira população carcerária, onde a maioria desses também são pessoas, são homens jovens pretos que não tiveram sequer, mais de 40% não tiveram sequer direito a um julgamento justo, tiveram ali a sua presunção da culpa dada por esse racismo institucional. Então, dado esse cenário, né, poderia dar vários outros indicadores aqui, mas acredito que esses são suficientes. Eu queria que você falasse um pouco sobre outras ações que vocês tiveram na coalizão, porque eu sei que vocês estiveram aí na Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu sei que você esteve em Washington, sei que você está rodando o mundo aí, sei também que você está em Brasília todos os dias, né? Você e outras pessoas que compõem, obviamente, a Coalizão Negra por Direitos, Douglas, vocês fizeram várias denúncias já contra o Bolsonaro, né? Que bom, o nome desse cara apareceu aqui uma vez e não vai aparecer mais, não. Mas coisa ruim a gente não dá nem nome. Mas aí eu queria que você falasse um pouco, Douglas, para a galera que está vendo, sacar um pouco mais do que vocês estão fazendo e para que a galera possa acompanhar vocês aí no Instagram, gente. Quem não conhece, segue lá. Coalizão Negra por Direitos, no Facebook, no site também, coalizãonegraporddireitos.org. Tem um outro portal de uma campanha que vocês fizeram muito foda, cara, alvosdogenocídio.org. Então, assim, eu já tô ligado em tudo que tá rolando, mas eu queria que você exemplificasse, assim, né? O nosso tempo é limitado, porque, né, nós temos outro compromisso, você tem outra live, eu também, após aqui, mas eu queria que você ilustrasse aí, Douglas, um pouco, sei lá, cita aí umas 3 ações que vocês fizeram só esse ano para a galera sacar a diversidade de atuação que vocês têm desembolado aí na esfera pública, política brasileira. Sim. Nossa, falar da coalizão nesses termos conversa com a brincadeira, o exercício que eu quero fazer. Tomara que vocês estejam respondendo aí a perguntinha que o Dupente colocou aqui sobre quem te inspira na luta, algum herói, heroína da luta do movimento negro no mundo, assim, referências, que diz respeito a conversa com essa história da coalizão. Porque o que é a ideia da coalizão? A coalizão é uma nova organização no Brasil? Não. A coalizão é uma entidade? Não também. O que é a coalizão? É a reunião de organizações negras que existem em diferentes cidades e estados no Brasil, que não concordam em tudo, mas que se encontram para fazer atuações em conjunto. Então a gente tem um grande acordo no Brasil entre as organizações negras. Nós temos que lutar contra o genocídio negro. Olha, as organizações têm opiniões diferentes sobre a política, sobre partidos, sobre determinadas políticas específicas, mas todas concordam. Vivemos um genocídio, temos que atuar contra eles. E para atuar com força contra ele, nós temos que fazer isso juntos. Certo? É isso. Então a coalizão só existe no momento em que a gente está fazendo alguma coisa juntos. Fora disso, ela não existe. Entendeu? Então ela só existe no momento do ato em si. Então eu não falo em nome da coalizão. Eu posso falar sobre a coalizão. Eu posso falar em nome da Uniafro, que é a minha organização. E como membro da Uniafro, eu posso dizer, olha, nós em coalizão, no ano passado, nós enfrentamos a proposta do Sérgio Moro no Congresso Nacional, que queria fazer reformas nas leis penais e tornar elas mais violentas e mais duras contra os negros. Porque isso era o pacote de segurança pública do Moro. Ele tornava o Estado mais
violento, mais perverso, com leis mais duras para prender mais gente preta e pobre. E para autorizar a polícia a ser mais violenta e matar mais gente preta no Brasil. Era para isso o pacote do Sérgio Moro. Ele transforma num projeto de lei todo aquele ódio, toda aquela baba raivosa que espumava da boca do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Transformou aquilo em projeto de lei e colocou no Congresso, no começo do ano. Nós percebemos isso e falamos, não vamos fazer, não vamos deixar. O Bolsonaro ganhou, temos que fazer alguma coisa. Esse governo fascista vai ser muito pior para os negros. A gente já sabia disso. Então a coalizão é inaugurada nesse contexto. Antes ainda do Pente, da própria... eu não lembro se foi no mesmo período. Uma deputada da Bahia, do PSL, propôs o fim da lei de cotas de 2012. Olha isso, a gente está falando disso agora há pouco. Imagine, a hora que ela botou no Congresso a lei que previa acabar com a lei de cota racial na universidade, todo mundo se tremeu e falou, não, nem fudendo. Vamos se juntar e vamos para lá. E aí foi a nossa primeira ida ao Congresso Nacional. Eu acho que isso foi em março ou abril do ano passado. A gente conseguiu enquadrar o Rodrigo Maia, certo? E fizemos ele prometer. Nós não morremos de amores por ele, não somos aliado político dele, mas nós conseguimos arrancar dele um compromisso. Ele está cumprindo, ele disse, na mesa com a gente. Enquanto eu for presidente, essa proposta pelo fim da política de cotas não vai caminhar aqui dentro. Certo? E ele está cumprindo. Eu não estou defendendo aqui, não. Estou dizendo só que nesse ponto específico, a gente foi até lá enquanto organizações negras, colocamos a nossa agenda na mesa e ele fez essa promessa e a gente está cobrando ele o tempo todo disso aí. Depois, sobre a proposta do Moro, nós acompanhamos todo o trâmite até a finalização e a gente não tem nenhuma dúvida que foi muito importante a nossa incidência para transformar o resultado numa coisa menos dolorosa para a gente. Nós não conseguimos vencer, nós saímos de campo derrotado em relação ao pacote do Sérgio Moro. Mas a gente perdeu, talvez, estou aqui brincando, né? Saímos de campo derrotado por 2-0, poderia ter sido 7-8. Então, o conteúdo da lei que foi aprovada é menos mal do que deveria, do que poderia ter sido sem a nossa atuação. E a gente foi denunciar essas políticas em vários encontros da Comissão de Direitos Humanos da OEA, em Washington, na Jamaica, algumas vezes, né? E também na ONU, em Genebra, e também no Parlamento Europeu, em Berlim. Então a gente se propôs a fazer uma incidência política de nível nacional e internacional e estamos conseguindo fazer. E fizemos isso o ano inteiro, fizemos um grande encontro no final do ano, em novembro, aqui em São Paulo, reunindo centenas de lideranças do movimento negro do país inteiro, uma coisa que não acontecia há muitos anos. Conseguimos formular um documento com as pautas dos movimentos no Brasil, e eu coloquei o link aí para, por favor, vocês coloquem aí nos comentários da página, para as pessoas poderem acessar o documento, porque a gente vive do Pente um período em que você tem muito ativismo negro, né? E você tem muitas figuras importantes que falam para muita gente. Mas o que o povo negro, de maneira organizada, defende para o Brasil? A gente é contra a violência da polícia, certo? Mas qual é a nossa proposta? A gente não quer uma escola racista, a gente quer uma escola antirracista. Mas qual é a nossa proposta para a educação? E para a saúde? E para a segurança pública? E para a política de drogas? E para a assistência social, já que o nosso povo é o povo mais pobre? Depende da assistência social. Então, essas formulações, essas propostas, elas deveriam estar na boca daqueles que falam para milhares de pessoas, porque nós temos proposta para o Brasil. O movimento negro tem proposta de país. E isso está sintetizado nesse documento da coalizão, que é muito importante que muita gente leia, que muita gente acompanhe. Por fim, nós temos uma campanha permanente, que é essa Alvos do Genocídio que você citou. Que você pode entrar na internet e fazer uma interação com a gente na campanha, porque a gente quer, do Pente, que a imprensa brasileira trate o assassinato sistemático e permanente de pessoas negras com o nome que isso tem. E o nome disso é genocídio. E a gente não pode abrir mão dessa luta. Sem dúvida.
Sem dúvida, Douglas. Eu, enquanto comunicador, observo, né, as narrativas postas sobre o genocídio, né, são muito evasivas, né? A mídia brasileira não dá nome ao de fato o que ocorre, né? Seja a impressa, a televisiva, a mídia que migrou também para a internet, né? A mídia oficial. E isso muito nos preocupa, porque ainda que nós tenhamos conseguido furar a bolha, né, utilizando como, por exemplo, de uma live, como a gente está fazendo agora, trocando uma ideia super qualificada, apresentando dados, experiências, história, referência, a gente sabe que ainda a capacidade de alcance de um processo autônomo como esse, ainda mediado por uma plataforma, né, que também a gente sabe que tem interesses que vão ao contrário a muito do que a gente defende, a mídia oficial precisa assumir, né, que é o quarto poder aí dito por alguns, e estamos nessa luta. Eu achei genial o trampo da coalizão, compreendi bem agora, quero acessar o documento, eu não conhecia, eu soube do encontro no final do ano passado, e esse documento está no site, certo? Tá nesse link que eu mandei aí. Ah, demorou. É um documento muito bonito, ele não é muito longo, ele tem pontos de princípios que a gente defende e as pautas que a gente defende. E tem as 150 assinaturas de organizações do país inteiro. E tem um vídeo do Pente, cara, muito legal. Um dia desse você passa ele no seu programa, viu? Tá aí nesse link que eu mandei aí. É muito bonito. Pode deixar, Douglas. Esse mesmo. programa. Não, mas eu tô falando sério também. Esse programa aqui é super democrático. Inclusive, falando em democracia, que tá faltando no Brasil, dá ideia aí, galera. Vai mandando pergunta aí nos comentários, interagindo. O Douglas também deixou indicação de conteúdo que depois nós vamos continuar essa conversa num grupo do Facebook, Douglas. Nós voltamos para o Facebook, criamos um grupo aqui chamado Outro Futuro é a Gente que Faz. E aí nós vamos bater um papo lá quando acabar a live, também sobre os acúmulos que a gente debateu aqui e sobre a indicação do Douglas. O link do grupo está no evento do Facebook que a gente desembolou, beleza? A live está sendo transmitida na minha página e na página do Douglas. E, ó, Douglas, a galera mandou nos comentários o nome dos ícones e dos heróis aí. Vai observando aí que daqui a pouco você volta, hein? Agora se você quiser falar disso agora, pode. Senão, você que manda. Não, então eu vou colocar uma questão aqui agora, super relevante, sobretudo para esse ano, né, atípico aí, eleitoral, que a gente... Na verdade, tem 10 anos que nós estamos vivendo eleições atípicas. Eu não sei quando elas serão normatizadas. Mas, Douglas, você é um homem preto político, sobrevivente, é importante a gente demarcar isso, haja visto um cenário de genocídio direcionado a corpos como os nossos, e você aí já pleiteou, né, a partir de construções coletivas, como uma plataforma antirracista, popular, pelos direitos das maiorias. Inclusive, eu quero que você saiba que você foi um dos primeiros homens pretos recentes que eu vi enquanto candidatos, isso aí nos idos de 2000 e pouco, 2014, não sei, mas sei que isso tornou uma referência, porque até então, quando eu fui fazer essa investigação de autoconhecimento, eu não via muitos homens pretos aos quais eu me reconhecia e que falava abertamente que era homem preto e que estava lutando pelo direito do povo preto, rasgado. E isso me marcou muito, assim. E eu lembro também das suas interseções com o Fórum das Juventudes aqui, quando a Áurea ainda era a coordenadora. E isso foi uma grande referência para mim do ponto de vista da política institucional, que era algo que eu nem cogitava. Eu sempre fui muito da rua, do fronte, ali do... Você sabe bem como é que é o rolê, né? E hoje nós estamos aqui, né, Douglas, entendendo a complexidade do contexto e como é importante ampliarmos a nossa representação qualificada, né, com um projeto político preto antirracista dentro das estruturas, porque a gente sabe também que só representação não nos contempla e não nos interessa. A gente não quer token, né? A gente quer projeto político e cidadãos pretos comprometidos com o nosso povo e com a continuidade do que várias pessoas morreram para que a gente chegasse aqui. Não basta. Ser preto não basta. Ser preto não basta. Não basta. É isso, boa. Importante frisar, porque não é o discurso da representatividade pela representatividade que a gente
está pautando, né? Quem faz isso é o mercado, né? Isso a gente deixa para o mercado, né? Para a lógica do consumo, para os produtos. Nós não somos produto, nós não somos mercadoria, nós estamos defendendo outra coisa, né? Projeto de mundo, projeto de país, de continente. E aí, Douglas, nesse seu processo, eu também fui candidato nas eleições de 2016, na campanha coletiva, né, ao lado da Áurea, do pessoal das Muitas, da Gabinetona. A gente sabe como que o racismo nos atravessa de forma objetiva. A gente sabe que os recursos para nós não chegam, a gente sabe como é que a dúvida paira sobre a nossa capacidade intelectual, ou de articulação, ou do fazer político. Nós somos contestados o tempo inteiro e nem por isso a gente parou. Né? Nem por isso a gente parou. Eu queria, Douglas, que você falasse para quem está nos ouvindo, porque as pessoas falam, pô, a gente precisa de mais pessoas pretas nos espaços de poder, nós precisamos de pessoas mais comprometidas com o povão, mas no momento crucial que é agora, onde a democracia está totalmente vulnerabilizada, sendo atacada, o índice de subrepresentação no Brasil de parlamentares pretos é baixíssimo, é menos de 20%. Isso porque tem uns que se autodeclaram que é como fraude nas cotas nas universidades. Queria que você falasse, Douglas, como essas violências racistas atravessaram o seu processo de candidatura, os seus processos, né? Como se deu, por exemplo, como vocês organizaram as questões relacionadas aos investimentos políticos, os investimentos financeiros na sua campanha política. Isso, você teve quais empecilhos, como isso se deu, né? Você se candidatou uma vez a vereador e 2 vezes a deputado federal. Campanhas gigantescas. E queria que você compartilhasse um pouco, até para a gente desvelar um pouco, porque as pessoas pensam que isso é um processo simples, né, Douglas? A gente sabe que para se candidatar e se postular a esse lugar, sobretudo nós, pretos, alvos da violência política e física, exige muita coragem, né, não, meu irmão? Muita coragem. É que tem um negócio biológico aí, né? Que não sei se é a minha crise de 40 anos, pode ser. 40 com essa carinha de 18, ele em casa. Mas olha que coisa, cara. Quando eu olho para as experiências, eu fico pensando, cara, que maluquice que a gente fez aqui, cara. Como é que teve coragem de se jogar? É como se jogar numa piscina sem saber se tem água ou não, entendeu? Não sei se tem água, mas eu vou lá cair de cabeça no negócio. É a minha analogia para isso. E eu tenho dificuldade, inclusive eu tenho dificuldade de estimular as pessoas a se jogar nessa experiência desavisadas, sabe? Sim. Porque ficam muitas marcas, entendeu? Se você não tem um acúmulo de... Primeiro que a gente não tem herança, certo? É diferente para nós uma aventura dessa. As 3 vezes que eu fui candidato foram opções que sacrificavam a minha vida particular. E é assim com gente preta. Gente preta da classe trabalhadora, ou seja, quase todos os pretos, né? Quase não tem preto fora da classe trabalhadora, quase não tem no Brasil. Então, quer dizer, o exercício é diferente para a militância branca, para o ativismo branco. Porque, para a maioria deles, se der errado, eles voltam para casa e tem lá uma herança esperando, uma casa bonita esperando, uma cama pronta esperando, um prato de comida. A possibilidade da aventura e do risco é muito maior para eles do que é para nós. Para nós não é aventura, para nós é sobrevivência. Não é uma opção pela militância política, é uma obrigação para a sobrevivência própria e da sua comunidade, certo? E tudo bem, a gente se joga nisso. E foi muito bonito, porque as candidaturas que eu tive aqui, elas foram fruto de processos profundamente coletivos. Então, eu nunca fui candidato sozinho, eu nunca estive sozinho.
eu nunca pensei em nada sozinho, eu sempre fui muito acompanhado e muito bem acompanhado nas decisões de ser candidato e nos processos eleitorais. De maneira que foram 3 candidaturas vitoriosas, né, que demarcaram um campo político aqui em São Paulo, de maneira que é possível, não é, a não ser que sejam demagogos ou desonestos com a história, não é possível ignorar o que a gente construiu aqui nos últimos 20 anos. Não é possível. Isso está demarcado no campo do movimento social e principalmente no campo do movimento negro. E a gente conseguiu, numa eleição para federal, era muito novinho e era pura aventura, né? Assim, loucura nossa. 12 mil votos para deputado federal e a gente ficou na segunda suplência do partido. Então, elegeu um, ficou o candidato do PSTU, que o partido inteiro fez a campanha dele, era o único candidato do partido na chapa, e depois veio a nossa campanha, ou seja, vitória, certo? Aí depois, na eleição para vereador, a gente teve 12 mil votos, ficamos na 4ª suplência, perdemos só para as estruturas partidárias, que ficaram na nossa frente na lista, e na última eleição a gente também quase entrou, ficamos eleitos por algumas horas, inclusive, para deputado federal com quase 50 mil votos. Eu lembro dessa, chorei contigo, viu, irmão? Então foram experiências importantes. Nas 3 vezes nós fizemos vaquinha, o financiamento foi todo levantado através da militância, doação de pessoas físicas o tempo todo. Né? Eu não tenho economias, eu não gastei minhas economias porque eu não tinha. As economias que eu gastei foram as psicológicas, que até hoje eu não consegui pegar de volta. E de tempo, de vida, né? Mas eu sou muito satisfeito e orgulhoso dessa trajetória. Eu não sou candidato esse ano, não sei se volto a ser candidato um dia, mas o nosso coletivo, o nosso grupo terá candidatura e a gente vai continuar disputando a sociedade, porque é a nossa missão, né? Total, Douglas. Relato importante, muito pessoal isso, né? Mas importante em certa medida, né? Porque para as pessoas terem de fato a dimensão do quão pode ser devastadora uma campanha política, um processo, né? Sabendo que é uma entrega ao coletivo, né? Nós que nos colocamos nesse lugar, e aí a gente poderia ficar aqui citando o nome de várias pessoas, mas que perpassa por Marielle Franco, Áurea Carolina, Talíria Petroni, a Dani, que eu conversei ontem, a Dani Monteiro, sexta eu converso com a Mônica Francisco. Sim. Não, pode falar. Nós sabemos que é por uma entrega por necessidade, não é por vaidade, né? O quão isso nos... Diferente de outras pessoas que têm a possibilidade de se colocar nesse lugar por um processo, por uma vontade meramente egóica ou por vaidade, ou, sobretudo, que na maioria o que eles fazem é continuidade à herança colonialista e escravocrata que eles têm, que é de dar manutenção no poder pelo poder. Exatamente. Uma grande parcela tem a necessidade, a demanda, né, de se manter no controle e manter o status quo. E que bom que nós temos, por outro lado, Du, a gente tem exemplos de vitória que são muito significativos e bonitos, né? Sim. Então, por exemplo, uma Andréia de Jesus deputada não é qualquer coisa, né? Sim. É disso que a gente está falando, né? Nós estamos falando da liderança política formada e forjada na luta, cuja qual a gente não tem nenhuma dúvida do lado dela. Não tem nenhuma dúvida de que se ela um dia estiver ocupando um lugar, estará ocupando a partir do coletivo. E aí a gente tem vários exemplos, a própria Áurea, enfim, os mandatos que vocês articulam aí em Minas, mandatos importantes aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, no Pernambuco. Então a gente tem experiências muito bonitas no país e que devem ser o exemplo, né? Eu acho que é isso. É preciso ter noção que a gente não pode ser irresponsável e tratar a campanha eleitoral ou disputa eleitoral partidária como uma aventura bonitinha, como uma coisa suave e leve, porque não é. Então nós temos que ser honestos, não é. Agora, é necessário? É. Então nós temos que forjar os nossos líderes para aguentar esse negócio. Porque aí, meu irmão, a vida é dura mesmo, vai doer mesmo, não há o que fazer, certo? É luta de classe, é luta racial, entendeu?
Isso, assim, a gente tem que ir no psicólogo, tem que se cuidar, tem que ter autocuidado, tem, mas a luta é a luta, é porrada. E a gente tem que ter preparado para ela, tem que se preparar para esses momentos, e a gente precisa de pessoas que segurem esse BO, que nunca vai ser fácil para a gente. Então, meu irmão, é forjar, formar nossos militantes, nossos quadros, e ocupar esses lugares, porque a gente já provou que consegue fazer. Total, Douglas. É nessa pegada que a gente segue, né? Sem fugir à luta, não tem jeito. As proposições, né, de ocupação da política a partir das tecnologias sociais coletivas, inovadoras com outros formatos, né, trouxeram uma oxigenação mínima, né, para a galera que vem de onde nós viemos, né, e para a galera que ainda continua aonde nós estamos, né. Inclusive a Andréia de Jesus está aqui nos comentários. Um salve para você, Andréia. Beijo. Um beijo. Axé, tamo aí, tamo junto. Estamos aqui chegando nos momentos finais aqui, mas Douglas, é isso, tem a Érica Malunguinho, né, Andréia de Jesus aqui na Assembleia de Minas, as juntas do Mandato Coletivo de Pernambuco, como você já bem disse, e essas experiências seguem pipocando assim, Brasil afora. Nós falamos um pouco dos desafios, mas tem uma questão importantíssima que eu acredito também que é importante as pessoas compreenderem, né? E que eu queria que você falasse rapidamente, nós estamos caminhando para o final. Qual o papel, Douglas, dos aliados brancos nesse processo? Muito tem se discutido agora a luta antirracista, e que no Brasil houve uma sobreposição sobre a questão antifascista e antirracista, e a gente sabe, né, nós observamos nas imagens dos protestos dos Estados Unidos, muitas pessoas brancas se manifestando também, de corpo presente, e saber que nesse processo de eleição, onde ainda há uma hegemonia branca, uma hegemonia dos setores conservadores, ou de setores que não dialogam com o progressismo, como você avalia o papel e o que você diria para os aliados brancos que estão nos assistindo agora, Douglas? Sejam coerentes com a preocupação, com o discurso, né? Tem um problema sério aí, porque para a branquitude progressista, então nós estamos falando dos brancos que se colocam como aliados, né? Não estamos falando para todo o conjunto da branquitude brasileira, não. Mas existe um setor importante que eu acredito, que eu quero acreditar que é sincero, que muitas vezes dá demonstração de sinceridade. Então, nós temos bons exemplos, nós temos exemplo de figuras importantes como aliadas do movimento negro historicamente. Então, eu não acho que a gente deva incorrer no erro dos racistas. Assim, eu não anulo relações por... Eu não anulo... Tchau, meu bem. Cuidado na escada, tá bom? Por quê? Gente, eu fui aqui... Papai. Minha filha. O quê? Não veio. Não veio. Veio sim. Veio sim? Então eu não sei onde tá. Ai, meu Deus, gente, aqui uma emergência caseira aqui. Peraí. Tudo bem? Tranquilo. Não consegue achar, né? Tá bom. Então tá. O problema é o seguinte, para ser coerente com o discurso antirracista, a pessoa branca precisa se destituir de poder. Essa é a questão. Certo? Objetivamente. Bom, se eu como uma pessoa... Porque alguns podem dizer que é um equívoco conceitual a ideia do antirracismo no caso dos brancos. Que não é possível um branco antirracista. Existe também essa elaboração, que eu respeito. Mas vamos imaginar que ela seja razoável e que uma pessoa branca que tem poder se coloca nesse lugar de antirracista, ela, para exercitar, para tornar prático o seu discurso, precisa se destituir de poder, se retirar do lugar do privilégio e fazer com que esse lugar seja ocupado por aquele que ele percebe que é oprimido historicamente. E aí você acha que os brancos que dirigem partidos vão fazer isso quando? Que os brancos que ocupam mandatos vão fazer isso quando? Que os empresários vão fazer isso algum dia? Eu não acredito. Então tem um limite isso aí, certo? Assim, até determinado nível de poder é possível você se destituir com tranquilidade, porque não fere herança, porque não altera a ordem das coisas. Eu quero ver praticar antirracismo onde o poder altera a ordem das coisas.
Essa prática, Aí, a gente aí, não tem no Brasil ainda. aí tá o desafio. Eu boto muita fé, viu, Douglas? Hoje nós sabemos que em todas as siglas partidárias, né, a distribuição dos recursos para apoio às candidaturas ainda é uma luta gigantesca, porque direções, né, dos partidos fazem uma distribuição a partir de critérios pouco transparentes, as pessoas não sabem, e na maioria das vezes os partidos acabam privilegiando o apoio a candidaturas de pessoas brancas, assim como a maioria das direções, né? Porque também é importante a gente destacar, já que a gente está falando de representação com um projeto político coerente, a gente precisa falar também da representação proporcional. Ter uma pessoa negra dentre uma dirigência, um grupo de dirigentes partidários, de 10 dirigentes brancos e uma pessoa preta, isso é importante a gente observar, porque isso não é suficiente e isso acaba sendo esvaziado, né? E a gente está atento, né, Douglas? Nós temos que avançar para o passo seguinte. O primeiro passo foi constranger quando não tem nenhum negro, certo? É constrangedor quando não tem nenhum. Então o que eles fazem? Botam um. O próximo passo é lugar que tem um negro só é a prova do racismo. Sim, é a prova Entendeu? cabal, sim. A prova cabal do racismo não é quando não tem nenhum. Quando tem um também. Tem que avançar para isso. Quando não tem ou quando tem um, pois é. Não vem não passa não. Pois é, e falando de prova do racismo, pois é, nós temos várias, e nesse contexto vocês fizeram uma atuação aí também, em relação ao Covid, e aí nós temos uma pergunta aqui de uma parceira, que é a Tainá Laís, que é estudante de Direito e integrante da movimentação Juventude Negra Política. Ela mandou uma perguntinha para você, irmão, e aí eu queria que você pegasse a visão e, num tweet, se é que é possível, dê um salve para ela aí. Vai lá, Tainá, é com você. Olá, meu nome é Tainá e eu faço parte da movimentação Juventude Negra Política. Gostaria de fazer uma pergunta. Bom, no dia 29 de maio, a revista Galileu publicou uma matéria que relacionou as mortes provocadas pelo coronavírus à raça. De acordo com ela, 1 a cada 3 negros hospitalizados morrem pelo vírus, enquanto, entre brancos, essa taxa é de 1 a cada 4,4%. Inúmeros fatores influenciam para que pessoas negras morram pelo vírus, como, por exemplo, é o caso do racismo estrutural e institucional que interfere no acesso à saúde, no oferecimento de serviços e na manutenção do saneamento básico. A Coalizão Negra por Direitos, por sua vez, contribuiu fortemente para que houvesse a contagem e exposição desses dados, evidenciando que a necropolítica, tão explícita no atual governo, define quem merece morrer e quem merece viver, tornando corpos negros em corpos descartáveis. Diante disso, e levando em consideração o isolamento social, quais as outras medidas que a coalizão tem adotado para pressionar o governo e para proteger a população preta de modo a minimizar os efeitos durante e pós-Covid? Uma salva de palmas para a Tainá aí, Douglas. Não, foda, né? Não, essa juventude. Sensacional, hein? Tainá, muito obrigada. A gente vive uma distopia. A distopia brasileira é diante de um vírus letal para todos os seres humanos, nós vamos viver aqui no Brasil a realidade de que seres humanos negros vão ser mortos numa proporção absurdamente maior do que seres humanos não negros. Isso é resultado do que Tainá coloca como racismo estrutural. Quer dizer, qualquer intempérie, qualquer injustiça, qualquer desigualdade vai atingir de maneira mais violenta aqueles setores da sociedade que já são historicamente excluídos, oprimidos, e a eles é negado muitos direitos. É óbvio que se a nossa sociedade fosse mais justa, no sentido mais amplo do termo, essa doença encontraria um ambiente menos sensível à letalidade. Sim. E isso acontece entre os brancos. A comunidade branca no Brasil será menos afetada pelo vírus porque ela está mais preparada para intempérie, para uma ocasião de emergência. Não é o caso da comunidade negra por 1000 motivos. A Coalizão Negra por Direito foi das organizações que primeiro
exigiram do governo que os dados de raça fossem incluídos nos índices e nos números tanto dos doentes quanto dos mortos pela Covid. E a gente já sabe, a partir da terceira semana do vírus no país, os bairros mais pobres começaram a ser os ambientes onde a doença adoecia mais e matava mais, e isso é uma tragédia, porque o país pode bater mais de 100 mil pessoas mortas, a gente vai ter uma proporção de 4-1 para pessoas negras afetadas pela morte e pela doença. É um absurdo, mas é Brasil, né? É Brasil, seguimos na luta. Douglas, irmão, nós estamos no fim da nossa live. Você quer dar ideia lá nos comentários da galera sobre a pergunta Fala para mim heróis? aí, 3 ou 4 mais citados, rapidinho. Qual que foi aí, galera? Os 3 ou 4 mais citados? Vamos ver. Marighella, Lélia, Baraque, Luiz Gama. Marighella, Lélia Gonzalez. Certo. E Douglas e Du. Luiz Gama. Falando Douglas e Du, mas Luiz Gama aqui, ó. Luiz Gama, é esses aí. Então vamos lá, a gente tem referências para seguir as referências, certo? Se Marighella é a referência, qual foi que militante foi esse? Qual o perfil de atuação? Marighella era um herói solitário ou era alguém que se organizava coletivamente, gastava tempo sentado e lendo, construía coletivamente as suas ações, construía grupo político, construía projeto de atuação política? É disso que nós estamos falando. Lélia Gonzalez, uma grande militante negra, organizada em partido político, organizada em movimento negro, não era uma estrela solitária. O Du, a mesma coisa. O Douglas, a mesma coisa. O Amílcar Cabral, a mesma coisa. O Nelson Mandela, a mesma coisa. O Malcolm X, a mesma coisa. O Martin Luther King, a Angela Davis, a mesma coisa. Nenhum desses que a gente tem como principais referências da luta negra eram indivíduos na luta política. Eles eram a expressão da organização coletiva da comunidade negra na sua época e no seu momento histórico. Então, vamos seguir esse exemplo. É desse quadro e dessa formação política que a gente tem que empenhar os nossos esforços. Du, muito obrigado por essa oportunidade, querido. Ô, João, eu que agradeço demais. E, Douglas, você não pode sair daqui sem dizer para a gente, na sua análise, quais são as 3 agendas prioritárias que os projetos políticos progressistas devem defender nas eleições municipais? Num tweet. Os partidos, os de esquerda, né, os do campo progressista. Vou falar dos que estão perto da gente, certo? Isso, os progressistas, mas mais que os partidos, eu estou falando a galera que está no chão da rua igual nós, por exemplo, Movimentação Juventude Negra Política, Coalizão, que esses grupos, quais agendas você acredita que devem ser? 3, porque tudo é prioridade. Tudo é prioridade? Mas então eu vou dizer, tudo é prioridade? Vou dizer a você, queridão, nós estamos vivendo um momento de guerra, certo? Sim. Guerra. Hoje é provável que mais de 1.000 pessoas morram por uma doença que está matando seletivamente. Tem muito mais das 1.000 pessoas que estão morrendo hoje, infelizmente a maioria é da nossa comunidade e são pobres, certo? É como se caísse uma bomba todos os dias e matasse 1.000 pessoas. E por quantas semanas ou meses nós vamos viver isso, a gente não sabe. Isso tem uma outra decorrência. Isso desestrutura as famílias que já são pobres e isso cria um ambiente de muitíssima crise, aumento da miséria, desemprego, fome. Não tem outra pauta, meu irmão. A nossa pauta é essa, que é uma pauta, infelizmente, familiar. Né? A gente já conhece essa pauta. Então a gente tem que se dedicar a organizar os famintos, os miseráveis, os que estão sem emprego, os que estão na informalidade, os que tiveram suas vidas destruídas porque perderam pessoas para a doença, e aqueles que continuam perdendo sua família na bala da polícia, porque isso a pandemia não parou, certo? Isso o isolamento não impediu. Então, meu irmão, é a defesa da vida, com solidariedade ativa, trabalho de base permanente, comida, vaquinha, mutirão, entendeu? Rua. É isso.
E é assim que a gente vai seguir esse 2020, Douglas. Muito obrigado, irmão. De coração, valeu. Desejo muito axé aí para você. Agradeço demais a oportunidade de mais uma vez trocar, e dessa vez, né, na esfera pública, para que outras pessoas possam se inspirar e se referenciar. E dizer que estamos juntos, Douglas. Saiba que nós vamos passar essa pandemia e, do outro lado, a gente vai se encontrar com projetos, com a continuidade de projetos políticos sólidos, robustos, coletivos, e com essas agendas prioritárias, projetos políticos como plataforma pela vida. Demorou? Tamo junto, beijo, meu irmão. Conte comigo, beijo para você e até a próxima. Valeuzão, querido. Segue o baile. Gente, que papo foda com esse meu irmão Douglas Belchior, hein? Para quem não conhecia, pois é, o Douglas, uma grande referência de São Paulo, está aí do Brasil para o mundo, e é nessa cadência que nós, da Juventude Negra Política, temos seguido o baile, pensando um projeto político, pensando e construindo, né, um projeto político que seja uma plataforma pela vida, onde a gente possa, de fato, mirar nas necessidades básicas da população belo-horizontina, entendendo totalmente também as limitações da atuação institucional. Mas ainda assim, como falava com a Dani ontem, é importante ocuparmos a política para distribuir o poder, né? Ocupar o poder para distribuir, para que esses mandatos populares sejam dispositivos a serviço do povo, da população. Ainda entendendo que a subrepresentação de pessoas negras, periféricas, LGBTs na política se dá por diversos fatores, é importante que as pessoas se comprometam em fortalecer esses projetos, sabendo que nós não temos financiamento de empresas, de pessoas ricas, que nós não temos herança, que muitos de nós estão desempregados. Isso ainda não é suficiente para que a gente deixe de lutar para transformar esse sonho de ter outra política e outro futuro real. Então, estamos juntos. Obrigado vocês que nos acompanharam até agora. Só força. Amanhã a gente recebe aqui a doutora Nilma Lino Gomes, que é ex-ministra da Igualdade Racial do Brasil e professora emérita da UFMG. A Nilma Lino Gomes vai estar com a gente amanhã a partir das 8 horas. E agora, quem não entrou ainda, entrem na nossa comunidade no Facebook, vamos bater um papo lá sobre o que vocês acharam da live. O link do grupo está no evento do Facebook, e o grupo se chama Outro Futuro é a Gente que Faz. Agradecer a equipe que está construindo também a possibilidade para que essas lives se realizem. Então, toda a família Juventude Negra Política, agradeço demais. Essa equipe tem trabalhado de forma incessante, virando madrugadas, para que a gente consiga colocar o nosso planejamento na rua, executar as ações, recalculando as rotas, mas mantendo firme e objetivo as nossas metas. É uma galera muito comprometida com a transformação social, assim como o Douglas disse, a gente não anda só, e isso se materializa na nossa prática, né? Então, um salve aí, galera, para todos que estão aí nos bastidores desse processo, dizer que é uma honra enorme caminhar ao lado de vocês e seguir esse baile, tá? E que amanhã vai ser maior. Beijo para vocês, amanhã tem mais, segue o baile, mete o louco e fiquem ligados. Outro futuro é a gente que faz.